Suave, Zica aqui, é o seguinte, doido. Hoje vamos falar um pouco sobre pré-história. Eu sou professor? Não. Mas por que não falar um pouco sobre história? Eu gosto de história, então eu vou falar um pouco sobre história. Legal! E para iniciar o assunto, eu vou falar do quê? Da pré-história. O começo da humanidade até o começo da escrita. Bem louco! Bom, para ter história tem que ter escrita. Tudo que vem antes dela é pré-história. É claro que, tecnicamente, isso está um pouco atrasado, já que para ter história não necessariamente precisa de escrita. Existia antes também história contada por vestígios arqueológicos encontrados, como vasos de cerâmicas, pinturas rupestres e muitas outras. Mas a partir do momento em que o homem criou a escrita, foi definida então uma nova forma de se criar e de se contar história. Legal! A pré-história foi dividida em 3 partes, sendo que cada divisão levou os critérios de como o homem vivia e quais ferramentas ele usava. A primeira parte das 3 que foi dividida a pré-história foi a Idade da Pedra Lascada, ou o Paleolítico, desde a origem da humanidade até 10.000 a.C. Depois nós temos a Idade da Pedra Polida, ou o Neolítico, desde 10.000 a.C. a 6.000 a.C. E temos a Idade dos Metais, desde os 2 últimos milênios que precedem a origem da escrita. Nessa idade, o homem utiliza metais como o cobre, o bronze e o ferro. Bom, mas passando para a origem da humanidade, nós temos o que? Os preceitos de Darwin, com a evolução. A árvore genealógica da humanidade começa desde o primeiro ancestral já descoberto pela ciência, que é o Sahelanthropus chicharensis, que derivou nós e os chimpanzés, os gorilas e muitas outras espécies de primatas que existem hoje em dia. Do Sahelanthropus chicharensis nasceu o Australopithecus. Existiam diversas espécies destes, como os anamenses, os afarenses, os africanos, os garri, os boisés. De uma dessas espécies surgiu o gênero Homo, provavelmente do africanos, há milhões de anos atrás. O primeiro gênero Homo foi o Homo habilis, este que desenvolveu em muito a habilidade com as mãos. Também temos o Homo erectus, primeiro a saírem da África e povoarem a Ásia e a Europa. Utilizavam instrumentos de pedra e eram hábeis caçadores, primeiros a usarem o fogo. Também temos o Homo neandertal, aquele que você sempre vê em filmes e em TV, que geralmente é aquele cara com tacarpe, todo rudimentar, não sabe falar e você sabe, você já viu na TV provavelmente. Yabadabadu. O Homo neandertal, ele sumiu misteriosamente da face da Terra. Não se sabe até hoje o porquê. Logo em seguida temos o Homo sapiens, que somos nós. Surgimos há 100.000 anos atrás. A habilidade dos ancestrais passou para nós, e isso contribuiu para a criação de ferramentas e o uso do fogo consecutivamente, assim dando-nos autonomia para ocupar todos os continentes do globo. Tá, mas quem foi aquele Darwin que eu citei no começo? Foi o fundador / criador da ideia do darwinismo. Sim, o nome dele já diz, não é mesmo? O darwinismo foi a teoria de que todas as espécies estão em constante evolução, que ocorre por diversos fatores, dentre os quais clima, alimentação e lugar. Uma curiosidade é que uma das últimas evoluções do ser humano foi na arcada dentária. Na Idade Média, como nós comíamos muitas coisas duras, precisávamos ter dentes que aguentassem essa pressão. Então nossos dentes eram um virado para o outro, como se fosse um espelho. Com o passar do tempo, os nossos dentes passaram a crescer em diagonal um pouco. E isso porque nossos alimentos passaram a ser mais fáceis de serem digeridos, não precisando mais de tanta mastigação. Vale essa curiosidade. Tá, mas o Paleolítico, o que foi o Paleolítico? A Idade da Pedra Lascada foi o começo de tudo. Foram os primeiros grupos de seres humanos que eram caçadores, coletores, nômades,
usavam fogo e ferramentas para sobreviverem. Com o decorrer do tempo, além das pedras lascadas, usaram também arpões, anzóis, chifres, ossos e arcos. O arco, que foi a primeira ferramenta composta feita pelos seres humanos, porque precisava de 2 materiais. Os seres humanos dessa época viviam em clãs, e dessa forma era fácil de alguém vir ao mundo com deficiência, pois um irmão e uma irmã, primo ou prima, tem quase o mesmo DNA, e isso não é bom para ter uma criança, afinal, você precisa de variedade para criar uma criança perfeita. Eles faziam pinturas rupestres, pois de alguma forma queriam deixar sua marca no mundo, e sendo assim, até os funerais passaram a existir. E nessa época é o que foi chamado de Mesolítico, quando o ser humano começa a querer deixar sua história marcada. Após, temos o Neolítico, a idade da pedra polida ou da nova pedra. Começou com uma mudança no clima, que fez com que os seres humanos tivessem que parar de serem nômades e tornarem-se sedentários. Ou seja, a partir de agora o homem fabrica seu alimento. Fabrica entre aspas, é claro, porque a partir daí começaram as colheitas e plantações. Foi chamada de Revolução Agrícola. A vida sedentária fez com que os humanos crescessem o número de indivíduos da espécie. Logo, criaram-se aldeias. E o ser humano aprendeu a domesticar animais. Com isso, além de carne para alimentação, é adquirido também lã para se protegerem do frio. A força por parte de animais para ajudar nas plantações. Todos tinham sua tarefa, com exceção de alguns que cuidavam dos rituais, que estavam cada vez mais complexos. Ou seja, a partir daí foram criadas as primeiras ideias de religião. As divisões de tarefas nessa época do Neolítico eram simples. Os homens construíam as casas, cuidavam do gado, caçavam, fabricavam ferramentas e armas necessárias. As mulheres cuidavam do cultivo e colheita de vegetais. Cuidavam também da coleta, ou seja, de pegar frutas que estavam por aí para a aldeia, e também cuidavam dos filhos. Após algum tempo passado, tivemos o começo da Idade dos Metais. Com o começo das vilas, vieram o começo da fabricação de cerâmica também, e o começo da tecelagem, lembra do algodão? E com a cerâmica, o homem agora também começa a queimar metais, e com isso, começaram os instrumentos de metais, que na época era o bronze, resultado da fusão do cobre e do estanho. Quem se especializava em criar ferramentas, utensílios e armas, era agora o artesão. Com essas divisões entre tarefas, foram criadas vilas e o ser humano está crescendo o número de indivíduos da mesma espécie, que foi chamada de Revolução Urbana. A partir daí, começam-se então as trocas entre vilas e também os saques e conquistas. Com isso, o comércio começou. Isso tudo aconteceu com todos os grupos humanos do mundo. Porém, vale ressaltar as civilizações que cresceram no Crescente Fértil, que era a região composta pelos rios Nilo, Tigres e Eufrates, que tem esse nome graças à figura geométrica de uma lua derivada dos 3 rios no mapa mundi. Vale destacar também que a história ela é basicamente estudada por gavetas, das quais eu já falei agora, como pré-história, que é dividida entre as gavetas de Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. É claro que você pode acrescentar aí também o Mesolítico, mas eu não acho muito importante. Minha ideia, então, eu não sou professor, se você quiser achar importante o Mesolítico e colocar aí no seu caderno, coloque, senão não. E para falar mais dessas gavetas, basicamente a idade dos metais, lá no Crescente Fértil, inicia um processo de escrita, com a escrita cuneiforme, essa que foi a primeira da humanidade. E a partir dessa escrita, nós temos a divisão entre história e pré-história. Tudo que vem antes da escrita foi denominado de pré-história. Não que não existisse história. Afinal, existem muitos artefatos arqueológicos encontrados até atualmente em diversos locais do globo que remetem a antes da história em si. Então é isso aí. E se alguma vez você ver alguém na rua falando que o ser humano veio do macaco, fale para essa pessoa que ela está errada. Porque tecnicamente o ser humano e o macaco são primos, bem distantes. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, porque você vai acompanhar mais vídeos como esse e outros também. Beleza? Beijo na alma, falou, passei.